Bora, gente, bora para mais um podcast do esporte. Eu queria começar rapidamente falando do jogo do Grêmio, né? O Grêmio jogou contra o Ituano, Ituano e Grêmio, empate em 1-1. O resultado ruim para o Grêmio, né? O Grêmio está na sexta colocação da Série B, tá? 7 jogos já, 11 pontos, tá a 2 pontos do Vasco da Gama, que é o quarto colocado, e a 5 pontos do Cruzeiro, que é o líder com 16 pontos. Gente, eu tô com um tom mais sério aqui hoje, porque, cara, assim, eu não gosto de gravar podcasts indignados, inflamados. Às vezes a gente se exalta um pouco aqui, mas infelizmente, assim, às vezes a gente ouve coisas que isso não é relacionado a mim. Isso é sobre o caso de racismo ali que aconteceu entre o Edenilson e o Rafael Ramos. Às vezes a gente ouve coisas que a gente, cara, assim, fica transtornado, né? Eu não sou afrodescendente, eu sou uma pessoa absolutamente leiga para falar qualquer coisa sobre o que é sentir o racismo, tá? Eu sou absolutamente leigo. A gente só pode fazer suposições, a gente só pode estudar o assunto e tentar usar o máximo da nossa empatia para falar sobre o assunto. Mas, infelizmente, assim, eu me manifesto e eu já, de início, eu peço desculpas aos nomes que eu vou citar aqui. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de citar nomes, porque, assim, assim, você apontar o dedo para alguém, você precisa ser, cara, eu acho que você precisa ter eu não sei nem qual o termo que dá pra usar, assim. Cara, assim, eu acho que a única não é nem uma pessoa, tá? A única entidade que pode apontar o dedo pra alguém é Deus, os santos, todos os santos, os deuses, qualquer religião que você acredite. Porque são entidades que são perfeitas, né? Que não têm defeitos. Então, é o que eu falo, independentemente da religião que você acreditar, se você acredita em um Deus, em vários deuses, se você acredita em vários santos, se você acredita em alienígenas também, você exalta um ser que ele é divino e na sua divindade ele é perfeito. Então, apenas este ser, essa entidade divina, eu acho que é o único ser que tem o dom e o poder de fato apontar o dedo sem qualquer tipo de preconceito, sem qualquer tipo de pré-julgamento. E eu acompanhei o programa Donos da Bola e lamentavelmente, cara, assim, um cara que eu respeito demais, um cara que tem uma história, não só um cara, vários caras, né, que tem uma história brilhante no futebol, são ídolos, e eu acho que eu não tô aqui para condenar ninguém, eu acho que essas figuras, elas não têm que ser condenadas, né? Mas, e de novo, eu não gosto de citar nome agora sim, o manifesto é pelo que eu ouvi, sabe? O Veloso, o Craque Neto e o Maravilha, tá? No programa Donos da Bola do dia, deixa eu pegar aqui, do dia 16, né? O Veloso, ele fala assim, no momento da suposta injúria racial, o Edenilson não reage, né? Ele não reage com o mesmo tom que outros atletas reagiram, que a gente já viu quando houve uma injúria racial. Primeiro que ele está generalizando, né? Que ele fala assim, se você é xingado, você vai reagir de forma exaltada, né? Primeiro que ele tá generalizando. Não são todas as pessoas que vão reagir e vão pro confronto quando ouvem qualquer tipo de coisa, xingamento e nesse caso mais grave, uma injúria racial. O Edenilson, e assim, são pessoas que tiveram acesso ao relato do Edenilson após o episódio. O Edenilson relatou isso em sua rede social. Eu nunca sofri esse tipo de racismo na minha vida. E eu até peço desculpas porque eu não sabia, eu não tô aqui com as aspas, tá? Mas foi mais ou menos isso que ele falou. Eu não sabia bem como reagir,
né? Então eu até peço desculpas, pedi desculpas por ele não saber como ele deveria ter reagido, né? E a gente ouve 3 figuras brancas, tá? E eu repito aqui, eu peço perdão mais uma vez por citar o nome, porque eu não acho que eu tenho o poder e o direito de apontar o dedo para qualquer pessoa, tá? Mas, mais uma vez, o Veloso que faz esse levantamento de que o Edenilson não reagiu como uma pessoa que ouviu uma injúria racial, o Neto que corrobora, o craque Neto, e o Maravilha que também corrobora, e assim embaixo, né, no comentário seguinte que ele vai fazer, ele fala a mesma coisa. O Edenilson não reage como uma pessoa que acabou de ouvir uma injúria racial. Esse é o problema de você colocar pessoas brancas para falar sobre racismo. São pessoas que não entendem. São pessoas que estudam, tentam entender o assunto, tentam entender a única pessoa que se mantém neutra, porque sabe o que é sentir isso na pele, que é o Souza, é o Souzinho, o Souza, né? Para quem conhece o ex-jogador de São Paulo, ele é o único. Se você prestar atenção, se você puder acompanhar o programa, ele é o único que se mantém muito sério, né? E você vê na cara dele que ele é um cidadão que já passou por isso, que ele sentiu isso na pele. E ele não corrobora com essa opinião. E é isso que eu falo. Esse é o problema de você colocar 3 pessoas brancas para falar sobre um assunto da qual elas não entendem, tá? E aí no auge da sua ignorância, eles levantam esse absurdo de dizer que o Edenilson não reagiu como uma pessoa que acabou de ouvir uma injúria racial. Cara, assim, esse é um negócio muito louco, cara. Esse é um negócio maluco. Assim, eu, na hora que eu vi isso, eu não ia gravar podcast hoje, porque a gente teve só essa rodada do Grêmio, e não querendo, assim, não dizendo que não merecia um podcast essa rodada do Grêmio, mas eu ia esperar a rodada da Libertadores para fazer um compilado. Mas diante dessa insanidade que você ouve, não tem como a gente não se manifestar para falar sobre o assunto, né? Para quem não viu, eu faço convite e mais uma vez, eu vou pedir perdão às 3 figuras, porque, cara, assim, são pessoas mais experientes do que eu, que já viram o mundo, né? Já viram os horrores do mundo muito mais do que eu, vieram de situações humildes, né? Então eu de longe tenho a bagagem para falar sobre diversos assuntos que esses caras podem falar, mas sobre racismo esses caras não podem falar. Assim, sinto muito. Assim, eu peço perdão mais uma vez. São pessoas que não podem falar sobre racismo. Só por levantar esse aspecto, né? Apenas por levantar esse argumento de que o Edenilson não reagiu como uma pessoa que acabou de ouvir uma injúria racial, sendo que eles já tinham o relato do Edenilson pós-jogo na rede social de que ele não soube como reagir porque ele nunca passou por isso. Então imagina, você nunca passou por uma situação na sua vida, como é que você vai reagir? É igual pessoas que nunca foram vítimas de violência, né? Sim, eu já passei por episódios de violência, inclusive com arma apontada para mim, assalto com arma apontada para mim. Eu não imaginei que eu iria reagir da forma que eu agi. Eu agi com muita tranquilidade. Mas existem pessoas que e após o episódio eu também continuei muito sereno. Né? Assim, foi um negócio muito louco, porque na minha cabeça, antes assim, você imagina, cara, eu não sei o que ia fazer, eu ia travar, e na hora que aconteceu comigo, eu fiquei muito tranquilo, eu dialoguei com o elemento, inclusive, foram 3 elementos, né? Eu dialoguei com eles, né? Eles apenas me roubaram e foram embora, mas a todo momento me ameaçando, dizendo que iam me matar porque eu vi o rosto deles. E eu reagi com muita tranquilidade. E após o episódio eu me mantive muito tranquilo. Né? Não é algo não é um trauma que ficou na minha vida. Mas existem pessoas que se desmontam, existem pessoas que não conseguem mais sair de casa, existem pessoas que, cara, precisam de tratamento psicológico, psiquiátrico. Então você fazer uma generalização desse nível, dessa magnitude, cara, assim, é algo absolutamente muito louco, cara. É uma insanidade o que eu ouvi
no programa Donos da Bola, e eu peço perdão mais uma vez às figuras, mas infelizmente, né, infelizmente, assim, eu não tenho poder de argumento nenhum e eu não sou, cara, assim, eu não sou o dono da verdade para ditar o que fulano ou ciclano tem que fazer. Mas infelizmente são pessoas que não podem mais falar sobre esse assunto. Isso aí, de novo, eles podem fazer o que eles quiserem, tá? Mas na minha cabeça, isso é a minha opinião pessoal, tá? Essa é uma opinião pessoal minha. Essas figuras, infelizmente, são figuras ilustres, fazem parte do folclore do futebol, mas para mim, infelizmente, não podem mais falar sobre esse tipo de assunto. Infelizmente. Cara, porque você colocar em xeque, em questionamento, se o Edenilson sofreu a injúria racial, sim, pura e simplesmente pela atitude dele dentro de campo, cara, assim, é algo... você está levantando... É difícil escolher as palavras aqui, tá? Você está questionando a boa intenção de uma pessoa, você está questionando o caráter de uma pessoa. Então eu estou nesse momento bastante indignado mesmo, assim. Eu estou muito indignado e decepcionado com essas figuras, porque eu sou fã dessas figuras. E eu estou absolutamente indignado e decepcionado. Eu vou repetir as palavras. É só você perceber, o único que falou pouco sobre o assunto, e quando ele falou, foi o cara mais sábio, porque ele sabe que pode ter existido o episódio da injúria, mas ele também sabe que pode ter ocorrido uma falsa denúncia, né? Agora sim, são pessoas brancas que defendem pessoas brancas, né? É complicado, assim, eu não acho, e eu falei aqui, eu não tô querendo dizer que o Rafael Ramos, ele cometeu injúria racial, e eu falei, isso aqui não é hora de sair na rede social e dizer que o Edenilson, ele fez um falso testemunho, ele fez uma falsa acusação, e dizer que o Rafael Ramos é racista. É preciso deixar o poder público, os responsáveis, apurarem a situação e aí vir com o laudo do que de fato aconteceu segundo a perícia, né? Agora sim, o que eu acho curioso é que quando aconteceu aquele caso de abuso sexual do Robson Bambu, quando aconteceu aquele BO, o craque Neto, ele foi o primeiro, assim, a se ficar indignado. Ele ficou transtornado e disse que o Robson Bambu não poderia mais jogar no Corinthians, né? Ele sequer esperou a investigação, ele se baseou apenas num BO para dizer isso. Agora, quando é o Rafa... E eu não estou querendo dizer que ele é racista de forma alguma, porque ele é um cara que defende muito essa situação, né? De racismo e tudo mais. Agora, quando uma figura branca, né, comete um suposto crime de racismo, ele automaticamente se posiciona a favor do Rafael Ramos. E eu não estou dizendo que ele tem que se posicionar a favor do Edenilson. Eu estou dizendo que tem que se manter neutro, né? É esse o ponto, porque a gente não sabe o que aconteceu. As imagens, elas não são conclusivas. E como levantou o Neto no programa, o momento que todo mundo vê o Rafael Ramos falando macaco, ele fala, parece que ele de fato fala macaco, mas não é aquele momento onde acontece a injúria. Ali é o momento de discussão entre os dois jogadores em que ele diz que ele não falou macaco, né? Aí ele repete a palavra porque ele está dizendo que ele não falou. E esse já é um momento posterior, esse já é o depois ocorrido. Antes é difícil, porque assim, não há qualquer outra testemunha, porque só os dois estão na disputa de bola, né? Então não tem uma imagem conclusiva, óbvio que a perícia vai pegar muito mais imagens, se tiver câmeras de circuito interno, câmeras de pessoas que estavam na torcida, gravando, filmando o lance. Aí é que eu falei, é deixar o poder público fazer o seu papel, apurar a situação e com um laudo a gente se basear. O que a gente dizer, ocorreu ou não ocorreu? E não você colocar em questionamento o ocorrido pura e simplesmente pela atitude do Edenilson, né? O Edenilson não reagiu com uma pessoa que acabou de sofrer uma injúria. Cara, assim, é um absurdo.
Assim, é absurdo uma pessoa levantar isso e é um absurdo outras pessoas, mais 2 pessoas corroborarem com isso. Cara, é insano. Cara, assim, pra mim, e eu nunca neguei aqui que sou fã desses caras, eu acompanho muito o programa, mas eu fiquei muito decepcionado, assim, e não vai ser a minha audiência que vai fazer diferença. Mas eu não, infelizmente, assim, eu cheguei num nível de decepção tão grande que eu não consegui terminar de assistir o programa, não consegui, porque assim, ficou aquele ranço, né? E nesse momento, cara, assim, talvez precise de 1, 2 semanas para digerir e voltar a acompanhar o programa. E é um programa que eu gosto muito, porque são caras que não tem medo de falar o que pensam e não tem medo de falar a verdade. Enquanto muita gente faz boa vizinhança, tenta ser bom moço, não, os caras vão lá e falam, dão opinião, né? Talvez eu consiga assistir apenas pelo Souza, né, que mereceu o meu respeito pelo que ele falou, mas absolutamente e até assim, eu não quero dizer o que uma pessoa está sentindo ou outra, mas aparentemente até o Souza está incomodado com os absurdos que ele está ouvindo. Ele começa a ouvir esses caras falando um monte de absurdo e você vê o desconforto na cara dele. Só que ele não pode falar nada, né? Ele tá ali, ó, um funcionário, né? Como é que ele vai se manifestar, né? Enfim, tem que se manifestar. Se ele não concordou, óbvio que tem, né? Tem tudo isso, mas eu também não vou julgar ninguém aqui. E não quero julgar esses caras, tá? Eu não quero julgar esses caras, mas eu preciso me manifestar em virtude de um absurdo que eu ouvi e que eu acho que muita gente ouviu e deve ter ficado indignada. Cara, assim, o que eu peço mais uma vez, eu falei após o jogo e eu falo mais uma vez, é deixar as investigações ocorrerem e pararem de falar absurdos, tanto para um lado quanto para o outro. É que esse chegou num nível, né? Se você vê três afrodescendentes, né? Três ex-jogadores negros, talvez, né? 3 pessoas que viveram isso na pele. Se essas 3 pessoas falassem a mesma coisa, tudo bem, eu falo, ok, assim, são caras que entendem, passaram por isso, não concordo deles falarem sobre isso, porque você generalizar é outra história, cada pessoa reage de uma forma. Existem pessoas que se ouvir um xingamento vão pra porrada, e existem pessoas que vão ficar quietas. Assim, deixa pra lá, isso aí não é nada. E existem pessoas que vão demorar pra assimilar. Que esse cara falou, mano? Assim, é isso, assim, às vezes o Edenilson, na cabeça, até por ele estar seguindo com o lance, ele ouve o negócio e ele demora a ligar os pontos. O cara tá me chamando de macaco, é isso? É isso que eu entendi, cara? Tô ficando muito louco. E demora pra ligar os pontos e fazer essa associação. Agora, não, o cara não reagiu, então a gente pode questionar o que ele ouviu, né? Ou a gente pode questionar a denúncia dele. E, de novo, não é dizendo que os caras estão dizendo isso ou não, mas, assim, é de um nível absurdo tão grande. Cara, assim, é de uma insensatez, de uma insensibilidade tão grande, de uma ignorância tão grande, que, infelizmente, assim, a gente se pergunta... Enfim, eu não vou, né? Não vou seguir com isso. É só... Gravo o podcast hoje, é um podcast muito rápido, é apenas um manifesto, uma manifestação minha, né, e talvez até uma forma de protesto, e não para que esses caras deixem de apresentar, para que esses caras não falem mais sobre o assunto que eles não sabem. É só isso. Eu não quero que eles parem de falar de futebol, eu não quero que eles deixem a TV, porque tem gente que acha isso, né? Pô, os caras têm que sair, a Band tem que demitir todo mundo. Não, a Band tem que manter todo mundo, se estiver dando audiência, aumente o salário. Mas esses caras, né, o manifesto que eu deixo aqui, não falem mais sobre o assunto. Não falem sobre o que você não entende. Uma coisa é você ler, uma coisa é você estudar, outra coisa é você conhecer pessoas que passaram por isso, e outra coisa é você viver isso na sua pele. Coisa que eles nunca passaram e eles nunca vão passar. Eles nunca vão entender na plenitude, e eu também não. Por isso que eu não falo sobre os... Eu falo... Mas eu não me posiciono assim, a favor de um ou a favor de outro. Eu levanto que é um negócio muito sério. E assim, no início do programa, o Neto começa muito bem. Ele fala que é um negócio muito sério. Isso tem que ser falado. Por isso que eu fiquei indignado com o Vitor Pereira.
que ele se omitiu. Isso tem que ser falado, é um negócio muito sério. Agora é fácil, assim, você coloca um monte de pessoas brancas, um treinador para se omitir, aí você vê um apresentador, você vê um comentarista, você vê outro comentarista também, todo mundo falando, um se omite, os outros falam bobagem, né? Sobre um assunto que eles não entendem. Eles não entendem. E é um negócio muito sério. Né? Às vezes muita gente banaliza. É um negócio. Ah, é mimimi. É mimizeiro. Né? Ah, chorão. É um negócio muito sério. Isso mostra o quanto o racismo ele é um problema que vai durar gerações. Porque isso é uma amostra do racismo estrutural. Essa manifestação, esse argumento, ele apenas expõe o tamanho do racismo estrutural que infelizmente ainda existe no nosso país, vai continuar existindo e é um negócio que vai durar gerações, né? E não só no Brasil, eu falo Brasil porque eu sou brasileiro, a gente acompanha os programas esportivos brasileiros, mas no mundo também, né? Mas fica cada vez mais claro o tamanho do problema, né? O quanto o racismo estrutural existe na nossa sociedade, ele está enraizado na nossa sociedade, e mesmo quando você não quer ter, e não dizendo que são racistas, tá? E mesmo quando você não tenta se posicionar de forma neutra, esse negócio ele é tão estrutural que às vezes isso acaba te puxando. E de novo, não é dizendo que foi uma fala racista, tá? Não tô dizendo que ninguém é racista. Até porque, é o que eu falo, às vezes é um negócio... às vezes não, isso é um negócio estrutural. Então, às vezes, pela vivência, até por serem caras mais velhos, né? E não dizendo que ninguém é velho também, longe de mim. Mas até pela vivência, por serem tempos diferentes, por terem passado por momentos diferentes na história do nosso país, às vezes para eles, no tempo de jogador deles, podia ser muito comum, né? Uma brincadeira racista, assim, e todo mundo leva na brincadeira. Hoje é uma coisa que não se pode fazer, por isso que eu falo, assim, é um choque de geração. Né? No tempo desses caras, a imprensa era impressa. Aí eles viveram a fase do rádio, né? Do jornal, da televisão e agora da internet. Da internet no início, né? Que era só site, e agora das redes sociais. Então você vê que são caras que passaram talvez por todas as eras do jornalismo, né? E não só do jornalismo esportivo, né? Do jornalismo como um todo, da imprensa como um todo. Talvez eu acho que eles tenham vivido na pele todos os momentos. E por isso que eu falo, eu não tenho conhecimento e experiência para debater sobre isso com eles. Agora, o que eu questiono é algumas falas que, infelizmente, na minha opinião, foram muito infelizes. Tá? Foram muito infelizes. De novo, não tem que sair. Não, continuem apresentando. Eu talvez não consiga assistir por alguns dias. E minha audiência ou não, você não vai fazer diferença nenhuma. Né? Agora, sim, o único pedido que eu posso fazer para minha humildíssima audiência é que, pelo amor de Deus, não falem mais sobre o assunto para não falar bobagem. Tá? Não falem sobre o assunto que vocês não conhecem para não falar esse tipo de bobagem. Assim, foi absolutamente lamentável. E para algumas pessoas, o Souza deveria ter se manifestado de forma mais contundente. Não, eu não acho. Assim, eu parabenizo o Souza, porque ele conseguiu ver que o tamanho do problema, né? E ele manteve a opinião mais séria. É um programa de opinião, ele não está ali para discutir com ninguém, não está ali para ensinar ninguém. Até porque são pessoas que têm acesso à informação e a essa altura da vida já deviam saber que para falar sobre o assunto que você não conhece, que você não vive na pele, às vezes é melhor, o silêncio vale muito mais, né? Do que você tentar se manifestar e defender um ponto de vista, tá? Então, repito, assim, minha audiência não vai fazer diferença nenhuma, mas eu, infelizmente, não tenho estômago para acompanhar o programa, pelo menos por alguns dias, e, de novo, se conseguir ver
vai ser mais pelo Souza que eu tiro o chapéu, tá? E de novo, na cara dele, eu senti que ele se sentiu muito incomodado com esse argumento, tá? Porque ele é um cara que certamente passou por isso, né? Sofreu muito, ele sempre fala isso, ele sofreu muito na vida. Apanhou, comeu o pão que o diabo amassou, sofreu demais, cara. Né? Então o cara sabe o que o Edenilson sentiu e o que ele deve estar sentindo. E mais uma vez, não é dizendo que o Rafael Ramos disse alguma coisa. Porque às vezes de fato, às vezes ele falou alguma coisa, o Edenilson ouviu outra e ele se sentiu incomodado e fez a denúncia. Se manifestou de forma. Aí o Neto questiona, né? Ah, o Duílio foi lá com o cara, eles conversaram, apertou a mão, né? Mas foi o que eu falei após o jogo. Eu falei, talvez esse fato do Rafael Ramos ter ido até lá e ter repetido, porque eu não sei o que foi falado, né? Não tem a sonora e também não tem a transcrição. Mas eu imagino que ele foi lá e ele repetiu o que ele disse. E ao repetir o que ele supostamente disse, o Edenilson teve ainda mais convicção de que ele não ouviu aquilo, de que ele ouviu a injúria racial. É o mesmo que o Vitor Pereira levantou a diferença do sotaque, né? Eu ouvi o mesmo cidadão, com a mesma voz, com o mesmo sotaque, falou o que ele supostamente falou e não foi o que eu ouvi em campo. Eu ouvi uma coisa totalmente diferente. Né? Aí ele teve muito mais convicção de ir fazer a denúncia. Né? Então, são coisas, são falas que, assim, meio que minha percepção, meio que tiram a credibilidade do Edenilson, né? Meio que tentam tirar a credibilidade do Edenilson. E aí fala-se, isso não é clubismo, né? É ou não é? Aí eu acho que cabe a reflexão pessoal de cada um, tá? Porque uma coisa é você se manter em cima do muro, e nesse assunto, quem não entende tem que se manter em cima do muro. Tem que se manter em cima do muro, porque não entende, não sabe, né? Não conhece, não viveu isso na pele. Então, cara, assim, mais uma vez, eu peço desculpas aqui por um discurso indignado, né? Infelizmente, a gente ouve isso de figuras consagradas, de figuras que eu sou fã, cara. Eu sou fã, mas nesse momento não tem estômago nem para ouvir a voz dessas figuras, né? Infelizmente, é triste a gente dizer isso. É triste, porque tanta bagagem, tanta experiência no mundo da bola, mas aí quando vai opinar coisas que vão além do futebol, infelizmente, né, mostram que ainda, não digo que ainda tem muito a aprender, mas até porque isso não se aprende, né? Não se aprende. O que dá pra gente aprender é a gente cara, tentar entender os pontos de vista e se manter neutro, né? Se manter na neutralidade. Tem gente que fala, você tem que se posicionar, né? Mas sobre assuntos que a gente não conhece e não vive, infelizmente, sim, a gente pode se posicionar quando, se de fato saiu o laudo de que o Rafael Ramos, ele de fato, a polícia periciou as imagens e chegou à conclusão que ele de fato cometeu injúria, aí sim a gente se posiciona, mas antes disso não dá pra gente posicionar. O que eu posso dizer, não coloco em xeque o que disse o Rafael Ramos, mas de longe também eu questiono a atitude do Edenilson, de longe. Tá? Porque é um cara que nunca foi polêmico, ele nunca teve motivo para isso, né? Nunca foi um cara midiático. Esse tipo de coisa chama atenção. É uma coisa horrível, mas ela é midiática, né? E tanto que ele nem deu a cara para falar na imprensa, ele não é isso que ele quer, não é o propósito. Ele fez um post na rede social só. Né? Ele não saiu aparecendo, dando showzinho em rede social, não. Ele ficou recluso, porque ele quer deixar as investigações correrem e o objetivo dele não é esse. Ele poderia simplesmente ficar gravando story para reforçar aquilo que ele falou. Não. Ele fez um post e é isso, gente. O cara não se manifesta, o cara não... Ele já se manifestou. Ele já se manifestou com um post e com um BO. Agora sim, agora ele vai deixar as investigações correrem.
E se a polícia chegar à conclusão de que é inconclusivo, é vida que segue. Ele vai sentir, vai ser uma cicatriz que ele, infelizmente, vai ter que curar se ele tem a convicção do que ele ouviu. Ele vai ter que curar essas feridas e, infelizmente, seguir a vida agora. Ele está deixando as investigações correrem. Por isso que ele não se manifestou, né? Não é, o objetivo dele não é ser midiático com isso. E tem pessoas que não entendem isso, né? Por isso que eu digo, quando você vai falar sobre coisas que você não entende, às vezes o silêncio, ele tem muito mais valor, tá? E aí é mais valioso você convidar pessoas que viveram isso na pele e que podem falar com muita propriedade sobre o assunto do que você tentar fazer um discurso bonito, né, a favor de uma causa importante e depois comete um deslize, né? Enfim, gente, eu vou finalizar hoje, mais uma vez pedir desculpas, né, aos personagens aí. Eu peço desculpas, minha intenção não é ofender ninguém, não é questionar a palavra de ninguém, não é questionar a boa intenção de ninguém. Agora, a gente, infelizmente, ouviu uma coisa que eu fiquei muito indignado. Assim, uma coisa que me doeu muito, doeu no coração, chegou a doer na alma de ouvir um negócio desse, né? E, cara, espero que, né, a minha sonora jamais vai chegar perto dessas pessoas, né? Mas eu espero que outras pessoas que tenham mais acesso, que tenham mais visibilidade, que elas falem, ó, não foi legal, cara. Não foi legal. Não fala sobre o assunto, cara, porque não foi legal. Foi feio, cara. É isso, gente. Por hoje eu finalizo. A gente vai ter rodada de Libertadores, vamos acompanhar os jogos. E à medida que eles forem acontecendo, as rodadas forem acontecendo, a gente vai voltando dia após dia e vai gravando. E eu espero que com um pouco mais de alegria. Porque hoje, infelizmente, não tem nada de alegre frente ao que eu ouvi. E assim, é triste, eu tô triste, não só pelo que eu ouvi, mas por ter ouvido de pessoas que eu admiro muito. É isso enfim, por isso esse sentimento de tanta tristeza. De você ouvir sobre um assunto tão sério, uma coisa, cara, que pra mim tem um certo nível de gravidade, de seriedade e de pessoas que você admira, né? É muito triste. Finalizo o podcast hoje. Desejar para todo mundo uma ótima semana, um forte abraço e até amanhã após a rodada de Libertadores. Tchau.